A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Ainda em pé, vamos cantar. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede em mais um momento, estarmos falando da palavra de Deus. Você pode assentar, vamos ver se conseguimos trabalhar esse tema, que é o líder e sua missão ética na comunidade. E eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 2, se você puder abrir e a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 2, alguns versos, e logo já entraremos no assunto. Lembrando que nós temos aí para aqueles que desejarem adquirir, temos o livro Arte de Pregar, e ele tem poucas unidades, e ali embaixo, eu creio que tem alguém que vai estar cuidando, e o livro O Peregrino. O Peregrino é o livro mais vendido depois da Bíblia, então são edições nossas da editora Faeste, e foi todo reformulado o livro O Peregrino. Para quem não conhece, Peregrino é a história do homem que se converte a Cristo, e ele vai em busca da cidade celestial. Então, traz várias informações, experiências a respeito como é difícil ser cristão e com um propósito, um objetivo de alcançar os céus. Então, vale a pena, se você é novo na fé e queira saber como que é o caminho do cristão, O Peregrino é um livro excepcional para você. Tá bom? Provérbios, então, capítulo 2 e verso 1 até ao 6, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso é muito bom, é importante para que possamos entender o quanto é necessário guardarmos a palavra, compreender a palavra, sim, solicitar a Deus a sabedoria que vem dele para nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, ele está aí hoje, representa o pastor João, que ainda não chegou, mas louvo a Deus pela vida dele, cumprimentando ele, cumprimenta todos os nossos dirigentes, obreiros aqui de Imbituba. Também cumprimento o pastor Vânio de Oliveira, e o Rui, que estão aí, e estão nessa peleia, até o dia 2 de outubro. Que Deus abençoe e possa dar sabedoria e confirmar os desejos, os desígnios de Deus na sua vida. E a igreja de Imbituba, que já faz um bom tempo que não passávamos mais por aqui, mas aprove a Deus, estarmos hoje com vocês, estivemos ontem, hoje, que Deus possa vos abençoar grandemente. E vamos tentar trabalhar o assunto, nós que lidamos com escrever e teologia, quando a gente vai preparar algum material,
ele passa de 10 páginas, né? E aí é muita coisa, não sei se eu vou conseguir uma hora para atender. Mas o tema hoje é o líder, sua missão, né? Ética na comunidade. O líder, sua missão ética na comunidade. Então, falar de ética, você já sabe, né? Que vai ter regramentos, né? Moralizações que precisam ser compreendidas para você ter um bom resultado. Nesse ponto dessa temática, nós queremos trabalhar o bom testemunho perante os não crentes, o posicionamento ético cristão diante de questões polêmicas, tais como aborto, eutanásia, casamento gay, ideologia de gênero, linguagem neutra, e também a missão ética do líder cristão nas redes sociais. Então, veja que é um assunto vasto, né, rico em material para estudar, trabalhar, e nós vamos tentar fazer assim um apanhado, né, e tentar dessa maneira colocar para você, ou você estar diante de situações que está acontecendo aí no dia a dia, né? Não é uma pregação, mas é uma palestra, é um tema muito importante para você saber também lidar com a situação. Se puder passar ali, vamos para o próximo slide, né? O líder, sua missão ética na comunidade, onde ele vai dizer o seguinte, se você puder ler, está assim: a análise do comportamento humano, incluindo padrões de certo ou errado, encontra-se em um ramo filosófico importantíssimo para o cristão, que é a ética. A ética ela vai investigar normas, valores, prescrições e exortações, bem como a moralidade. De origem grega, a palavra ética deriva de ethos, e significa caráter, costume, hábito. O que na ética cristã aponta para os princípios correlacionados com Deus e a humanidade, o próximo, tendo como modelo o próprio Jesus Cristo. Então, dentro desse momento de definição, a gente vai ter aqui um referencial e um modelo que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para ser aquele a qual nós devemos seguir. A ética cristã, então, se baseia na visão de que devemos ser exemplo para este mundo perdido, nos comportando para o bem do próximo, com valores morais bem estabelecidos e uma posição firme em relação aos nossos princípios. Isso é fundamental entender e introjetar na nossa vida, porque um dia você aceitou Jesus, e quando você aceitou Jesus, você deixou bem claro na sua confissão de fé que você abandonou o mundo, deixou para trás uma vida totalmente desregrada, fora de padrões, e agora você está disposto a seguir a Cristo, e seguir a Cristo diz respeito de ter princípios, de ter padrões morais, éticos, religiosos, né? E aí você tem que andar na linha. E hoje em dia nós estamos vendo, e nós vamos tratar aqui nesses assuntos também, mas nas redes sociais, que há muito crente que quer ser crente para chegar no céu, mas não quer ser crente para dar testemunho de vida transformada. E isso é muito chato, é muito ruim. Então nós precisamos entender que o testemunho ele é mais forte do que você às vezes pregar. Você tem que viver. Você tem que ser um verdadeiro testemunho do trabalhar de Deus na sua vida. Diz assim também, se dizer evangélico tornou-se, pasmem, até motivo de chacota nos dias de hoje. Não pelas mesmas razões de alguns anos atrás, quando havia certo preconceito com os cristãos protestantes. Alguns chegaram a ouvir, lá vai o crentinho. Não estava na moda, não estava em evidência e não era a maioria. O que quer dizer isso? Quem é um pouquinho mais velho na fé, né? Nem na idade, lembra que nós, às vezes, sofríamos bullying, né? Hoje está em moda aí o bullying, né? A gente era quadrado, a gente era os barulhentos, nós éramos os breia, né? Os capa preta,
os crentinhos, ou seja, era um grupo menor e era menosprezado. Mas hoje esse grupo cresceu. Esse grupo hoje tem um potencial e hoje já se olha diferente. Mas mesmo assim, infelizmente, existem aqueles crentes nominais que não são verdadeiros, que não são transformados, mas andam junto na comunidade, se envolvem aí no meio e se diz cristão e que dão mau testemunho. E aí, às vezes, a gente escuta alguém dizer: ser crente como aquele ali, já estou no céu. Então, é muito importante nós entender que o testemunho fala mais forte. Tornou-se comum, então, deparar-se com cristãos que não agem como tais. Não cabe aqui ressaltar as atitudes antibíblicas que podem ser vistas todos os dias no feed do Instagram, dentro de casa, no trabalho ou na igreja. Parafraseando o ditado popular: para um cristão verdadeiro, meia atitude basta. Além disso, antes de fazer qualquer avaliação sobre os outros, é preciso verificar as próprias ações. Então, é importante nós fazermos aqui um recorte, que hoje nas redes sociais está cheio de gente dizendo ser crente, mas as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas fotinhas, né, não condiz com a vida de um crente. E alguns ainda, né, entram para o Facebook para lavar roupa suja, né, e falar mal, discutir, brigar e até xingar em línguas estranhas, sabia? Infelizmente existe isso. Mas vamos lá. Para isso, então, é importante basear a vida na leitura e meditação da palavra de Deus. Para ter testemunho de cristão, essa é uma base. Leitura, meditação da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade e nela somos instruídos sobre os caminhos a percorrer. Mesmo diante das dúvidas, das mais simples, das mais complexas, tendo como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, tendo vida de oração, intimidade com Deus, é certo que você saberá como agir como um verdadeiro cristão. Ou seja, aquilo que nós falamos no início, estar pautado na palavra e sendo a palavra de Deus o fundamento da nossa fé, você não vai ter problemas ou dificuldades em lidar no mundo pós-moderno, porque você vai se colocar e se posicionar como um verdadeiro cristão, porque a palavra de Deus, a comunhão, a intimidade, a oração, o jejum, a meditação da palavra vai te direcionar como o guia, como a bússola, né? Como o GPS que te leva no lugar que você deseja. Então, é importante, irmão. Crente tem que ler Bíblia. Para com esse modismo aí que não precisa, vou no domingo, o pastor prega muito bem. Não, não. Você tem que ver se a mensagem do pastor está de acordo com a palavra. Entendeu? Então, não fique só confiando nos pregadores por aí, não. Você tem que ter conhecimento de causa. Então, precisa ler. Não ler como jornal, como uma revista, mas ler, meditar, né? Chorar nas páginas da Bíblia e pedir sempre a sabedoria de Deus, como diz aqui, né, em Provérbios, no capítulo 2, quando ele fala no verso 4, e como a prata buscar e como a tesouros escondidos a procurares. Né? Então, se você entender que a palavra de Deus é valiosa, preciosa e necessária, você vai buscar e dar valor. E você vai achar e vai encontrar a boa sabedoria da palavra. Então, convém, lá em 1 Timóteo 3,7 diz, convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta ou no laço do diabo. Tá bom? E ainda diz o seguinte, né? Eu estou virando aqui, eu não sei se o menino está acompanhando, né? A cada página, a Bíblia tem uma infinidade de orientações. Tem os 10 mandamentos, o livro de Provérbios, que tem conselhos de sabedoria para cada dia do mês. Você sabia? Tem 31 capítulos. Cada um desses capítulos equivale a um dia do mês. Então, 31 dias, você teria 31, né, provérbios ali, 31 conselhos. E você vai olhar, ele vai te fundamentar, ele vai falar,
né, da palavra, da sabedoria, ele vai falar do bom ensinamento que o filho tem que respeitar o pai, honrar. Ele vai falar do adultério. Sabia que adultério não é mais crime, né, aqui no país? Antes era crime, hoje não é. Mas não quer dizer que o crente tem que adulterar. Então vai ler lá, né, a palavra de Deus em Provérbios, você vai ver como é interessante ali o escritor trabalhar essa condição e mostrar que muitas das vezes você até nem pula a cerca, mas você adultera a palavra de Deus, inventando historinha para justificar algumas ideias suas. Então, assim, é importante fazer a compreensão do conceito, né? E também vai dizer que o Sermão do Monte é importante. O livro de Tiago dá excelentes dicas práticas para o cristão, né? A epístola, né, de Tiago. De Efésios, há também a descrição de funções e expectativas para homens, mulheres e trabalhadores. E no decorrer do texto, há muitas instruções para que o cristão saiba que ele deve fazer como, por exemplo, aí vem alguns exemplos. Olha só como é sério o negócio, viu? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, e antes, porém, reprovai-as. Isso está em Efésios, capítulo 5, verso 11. Efésios 5:15 diz assim, portanto, veja prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio. Então, o crente não pode aceitar aquela máxima que existia, que eram tudo burrinho. Crente é tudo analfabeto, crente é bobão, e, portanto, ficam aí berrando, gritando, fazendo escândalos dentro da igreja. Para que berrar tanto? O Deus deles é surdo, talvez. Aí eles têm que gritar, fala uma língua lá esquisita. Irmãos, isso aí é o mundo sem Deus que observa e não entende o agir e o trabalhar de Deus na vida da igreja. Mas o crente, ele não pode ser ingênuo, ele não pode achar que não deva acrescentar conhecimento na sua história, na sua caminhada. Ele precisa, sim, ser sábio. Ser sábio é ler a palavra de Deus. A sabedoria, ela vem da palavra de Deus. O conhecimento secular a gente adquire nas universidades, nas escolas, né, em cursinhos, mas sabedoria é a palavra. Então, você quer conhecer o teu Deus? Conheça a palavra, viva a palavra, né? Experimente a palavra e você vai ter muito mais de Deus. Também ele diz que, em Efésios 5,17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para se ter um bom testemunho cristão, então, atenha-se ao que o Senhor deseja para a sua vida. E como saber o que Ele espera? Conhecendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele e sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio do seu fruto. Tá bom? Então, isso é importante. É para que possamos ser líderes com testemunhos reais, verdadeiros, daquilo que Deus faz na nossa vida. Provavelmente, aqui nós temos muitas pessoas que poderiam testemunhar aquilo que Deus fez, como Deus transformou. Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e antes viviam uma vida totalmente desregrada e hoje temem ao Senhor, né, pregam a palavra, louvam, adoram a Deus e dão bom testemunho na rua, no trabalho, né, lá no comércio, na faculdade, aonde botar a planta dos seus pés, alguém vai dizer, ali há uma serva de Deus, ali há um servo de Deus, porque foram alcançados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Agora nós vamos entrar para um outro tema, que é o posicionamento ético cristão diante de questões polêmicas, né? Aí pode virar ali. Diz assim, o posicionamento ético cristão diante de questões polêmicas.
Uma posição polêmica que a gente observa muito, e hoje em dia estão querendo derrubar isso, é a questão do aborto. O nosso país, ele é, na sua maioria, cristão. E os princípios cristãos, independente da denominação, vai estar pautado na questão de Cristo, onde a palavra de Deus ela é e tem que ser a primazia. E a palavra de Deus ela combate ao processo e o procedimento do aborto. O que seria o aborto? Você já deve saber, mas a conceituação diz o seguinte: é a interrupção de uma gravidez pela remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorra de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez. Isso é permitido à luz da Bíblia, da palavra de Deus, produzir o aborto? Não. A palavra de Deus é bem enfática. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Assim, tanto no Antigo, lá em Êxodo 20 e 13, que vai, né, falar a respeito que não matarás, né? Ali faz parte do decálogo. Então, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento encontramos referências que desaprovam a prática do aborto e de outras atividades que interferem na verdadeira felicidade do ser humano. É muito importante nós entendermos que somente a Deus tem condição de dar e tirar a vida. O ser humano não tem essa liberdade, essa autoridade, ou ele não pode se posicionar achando que o que ele decidir vai ser melhor para a vida daquela criança, daquele ser que está em formação. Então é importante, antes de fazer uma besteira do aborto, né, a pessoa que se dá o direito de se entregar de qualquer maneira, não respeitando ao casamento, que é a instituição também divina, e se preservar, se guardar para o dia da núpcia, então que faça um cuidado, faça uma prevenção para depois não ter que fazer uma maldade dessa. Por quê? Porque diante de Deus é um pecado grave e vai pagar um preço. Esses dias eu estava ouvindo de uma moça que ela fala de boca cheia, já fiz 7 abortos. Terrível. Não tem nem 35 anos. E aí acha que isso é tão tranquilo, normal. Como vai ser essa situação diante do Senhor no dia do juízo? Entende? Então, assim, as pessoas não estão mensurando as suas atitudes e estão achando que pode viver e ser regrado conforme o seu coração. Então, a palavra de Deus está aí, por isso a palavra de Deus é odiada, é perseguida e tentou, na luz da história da igreja, ser totalmente destruída, porque ela mexe e revela as tuas iniquidades. A palavra de Deus é como um espelho. Quando você olha, ela também te olha. E aí você vai ver e vai refletir nela, muitas das vezes, aquilo que você, de repente, não quer ser, mas é as suas misérias, podridão do pecado. Então, é importante você olhar a palavra, ler a palavra, viver a palavra, para que o Senhor possa consertar, corrigir e fazer uma mudança na sua caminhada. Outro assunto bem delicado, que também está aí na nossa sociedade, é a eutanásia. A eutanásia, ela é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidades incuráveis que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Né? Então, dentro dessa definição,
A princípio parece assim, seria bom, por quê? Porque o irmão ali está sofrendo, né? Ele está ali, coitado, é uma doença incurável, já está trazendo tanto desconforto, ele tem que estar abaixo de medicação para suportar a dor. Então, quem sabe a gente acelerar a morte dele resolveria o problema. Não. Você é Deus para que possa fazer isso? Não. Então, tem que deixar o direcionamento de Deus, o trabalhar de Deus. Vai que, de repente, ele fica lá uns 5 anos numa cama, doendo, e sofrendo, e trazendo até um desconforto para a família, porque a família não quer ver esse problema. Mas, de repente, Deus está tratando nessa vida, e daqui a pouco Deus restaura, cura, e vai ser um testemunho maravilhoso ganhando almas. Mas você achou, não, vamos parar os medicamentos, vamos desligar os aparelhos e vamos acelerar essa morte para ele não sofrer. Só a Deus tem essa decisão. Então, o mundo aí fora, a sociedade aí fora, ela quer defender essa condição. Já existem países que defendem essa condição de exercer a eutanásia em certos casos, em certas situações. Então, assim, é muito delicado, isso trabalha a questão ética. Então, como nós devemos lidar com isso? Como cristão, olhando para a palavra de Deus. Somente Deus tem o direito e o poder de matar ou dar vida. Ninguém mais. Então, nós temos que guardar a palavra. Está vendo como é importante viver e guardar a palavra? Não só vir no culto no domingo, na terça, na quinta, mas guardar a palavra. Porque, de repente, diante de você, um enfermeiro, um médico, chega uma família e diz, eu queremos acelerar a morte aí, porque não dá mais de ver esse sofrimento. E aí, o que você vai fazer? Você vai aceitar? Você vai realizar isso? Entende? Então, existe uma série de situações aqui, né, que é muito importante para você pensar a respeito. Outra condição também delicada, são polêmicas, né, é o assunto do casamento gay. Né? A gente tem aí, hoje, uma sociedade que uma minoria quer impor para a maioria como deve ser o regramento a respeito de lidar com eles. Então, é muito, muito terrível o que nós estamos vivendo hoje em dia no nosso país. Mas, veja, um casamento entre pessoas do mesmo sexo, também conhecido como casamento homoafetivo ou igualitário, é o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo ou gênero, celebrado em cerimônia civil ou religiosa. Quando você abre Romanos 1, 26 e 32, ali você vai ver Paulo tratando essa condição. Né? Você vê que Paulo começa no capítulo 1, no verso 1, falando a respeito, né, da condição do homem que teme a Deus, do homem que reconhece a sabedoria de Deus, o homem que vive a comunhão, né, na presença de Deus, mas também, de repente, ele vai mostrar aqueles que não quiseram guardar a sabedoria divina, os preceitos, os mandamentos e se rebelaram contra Deus, Deus permitiu que entrasse por caminhos tortuosos. E aí você vai ver uma série de situações, de comportamentos que eles verdadeiramente começam a praticar. Por quê? Porque Deus deixou eles na liberdade do seu coração, na consciência da sua carne, né? Na situação pecaminosa se perder. Então, é muito importante você observar, e quando você pega um grupo desse, né, dos LGBT, que não querem aceitar essa condição da palavra, eles escrevem a Bíblia deles. Você já sabia que existe uma Bíblia totalmente alterada para essa série de pessoas? Então, toma cuidado aí, quem gosta de colecionar Bíblia, né? De repente está comprando uma Bíblia na versão para o LGBT, você não vai encontrar mais esses versos aqui, entendeu? Bíblia inclusiva, é isso aí. Então, toma cuidado aí, leitor da palavra, né? Mas como você é um bom leitor, você vai saber que quando chegar naquela parte ali, você vai ver que tem umas florzinhas, umas coisinhas diferentes que agradam, né? E aí você já vai descartar. Mas olha só que interessante. O nosso país, ele tem, né, na sua legislação,
Isso está tramitando há muito tempo, mas veja, não existe legislação sobre casamento gay no Brasil. Na verdade, desde a Constituição de 88, nenhuma lei voltada ao público LGBT foi aprovada no Congresso. A sua legalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, quando se alterou o entendimento do Código Civil de que a família só é formada por uma mulher e um homem. Isso era o padrão. E eles fizeram outro entendimento, né, a respeito disso. Então, a partir da jurisprudência, as uniões entre pessoas do mesmo sexo foram permitidas e devem seguir as mesmas regras e possuir os mesmos direitos da união entre casais heterossexuais. Ou seja, você não pode nem dizer nada. Né? Depois, em 2013, em mais uma decisão importante, a comunidade LGBT e outras siglas ali, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que proibiu cartórios de se negarem a realizar casamentos homoafetivos. Então você, né, quem sabe trabalha no cartório, você vai de repente chegar lá, né, dois bigodudos, nós vamos casar. E você vai ter que casar. E nem pode falar nada. Ah, mas não. Ele vai dizer eu sou o João, o outro vai dizer eu sou a Maria, e assim está tudo certo, nós queremos casar, e tem que casar. E o caos vai ser maior quando eles virem na igreja, Assembleia de Deus, para casar. Entendeu? Vai. Se Jesus levar mais uns 100 anos, irmão, do jeito que estão as coisas aí, vai acontecer. Você diz que não leva 100, eu não sei, a gente está esperando, né? Mas eu lembro que na virada do ano 2000, todo mundo dizia, Jesus vai voltar em 2000, já é 2022. Então, assim, uma coisa eu sei, a morte chega, a tua aposentadoria chega, né? E Jesus está voltando. Agora, quando vai vir, a gente não sabe. Tem que estar pronto, apto para chegar quando ele tocar a trombeta e te chamar. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que já está preparado desde a fundação do céu. Tá bom? Então, assim, né? Torcemos que Jesus venha antes de eu acabar a palestra. Amém? Olha que esse amém está fraco. Mas é isso, irmãos. É uma situação séria, né? Então, depois do café, eu ainda nem almocei hoje, né? Mas tá bom. Então, essa é uma condição de que está acontecendo. Agora, o que a Bíblia diz a respeito do casamento, né, homoafetivo? A Bíblia fala o seguinte: o casamento foi instituído por Deus para ser entre um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2, 21 a 24, Mateus 19, 4 e 6. O casamento gay é uma perversão da instituição sagrada do casamento e uma ofensa ao Deus que o criou. Como cristãos, não devemos tolerar ou ignorar o pecado. Ao contrário, devemos compartilhar o amor de Deus e o perdão dos pecados que está disponível para todos, inclusive os homossexuais, por meio de Jesus Cristo. Então, você tem que entender, né, que o que pode tolerar, né, dentro dessa condição é o amor de Deus pelaquela alma. E o amor de Deus está na tua vida, então você tem que se constranger pelaquela alma para que ela seja salva. Agora, as práticas, as atitudes, né, que vivem e querem impor, aí é pecado e a Bíblia condena. E nós não temos como compactuar com isso. É importante você saber que Deus não está nesse negócio. Maria, Maria, João, João. Não dá. Né? Deus só fez o homem, o macho e fêmea. Né? Está lá no princípio. E Deus instituiu para que pudesse preservar a espécie e encher a terra. Né? E nem encher a terra mais ninguém quer hoje. Né? E isso é um perigo, sabia? Porque você que vive de INPS, o SUS, né, e a sua aposentadoria vai ser ali, está diminuindo aqueles que vão pagar a sua aposentadoria. Então tem que fazer filho, irmão. Olha que se não tiver, no tempo passado era 10, 12, 15, é o que sustentou a geração dos aposentados hoje. Agora, hoje ninguém mais quer fazer filho,
né? E aí estão se esquivando. Aí o que acontece? Daqui a pouco você não vai ter aposentadoria. Isso é só para quebrar o gelo. Aí nós entrar aqui na ideologia de gênero. Outro problema sério. Outra condição terrível que nós estamos enfrentando e que precisa ser bem entendido, tá? A ideologia de gênero, ela basicamente vai falar o quê? É a designação dada a uma corrente de ideias que defende a dissociação e distinção entre gênero e sexo. E afirma que o ser humano nasce com o gênero neutro. Olha a sutileza de Satanás, né? Colocando essa situação para confundir, entende? E às vezes há crente que acha que não tem problema, né? Então é muito sério isso, né? O gênero neutro não existe. Entende? A gente tem que entender. Então, você que de repente está no conselho tutelar, você que é um vereador, você que está aí, né, de repente, com funções públicas, tem que defender. Ideologia de gênero é coisa do inferno, que veio para confundir a mente dos cristãos que não lê Bíblia e que não temem ao Senhor como deve temer. Porque já tem gente que achando que não faz mal. Entendeu? Então tem que defender o princípio conservador, né, da palavra de Deus e dos cristãos. O que eles dizem? Os defensores da ideologia de gênero dizem o seguinte: o sexo refere-se às características, diferenças biológicas naturais entre macho e fêmea. Já o gênero refere-se ao papel que macho e fêmea assumem e exercem na sociedade. O que vai dizer? Significa o seguinte, que de acordo com a ideologia de gênero, o sexo não define o gênero de uma pessoa. Em outras palavras, apenas o sexo é determinado biologicamente, o gênero não. Assim, o indivíduo que nasce biologicamente macho não seria necessariamente homem. O ser homem ou ser mulher supostamente não seria algo biológico, mas social. A sociedade e todo o seu conjunto ambiental e cultural é quem determina o gênero de uma pessoa. Então, o João lá resolveu falar, não, agora eu estou me sentindo mulher. E aí eu quero ser mulher. Por quê? Ah, mas você não tem as características biológicas de uma mulher. Não, não importa. Eu estou me sentindo mulher. E eu quero ser mulher. E você tem que respeitar. Ah, mas não, é homofobia, aí você sofre um monte de situações. Então, essa condição social, que o gênero é neutro, e querem colocar para nossas crianças, por isso nas escolas está aí um embate terrível, contrariando isso, né? Teve aí um governo passado que fez até a cartilha, estava, né, inserida nos livros, né, educacionais, essa proposta da ideologia de gênero. E aí o que acontece? Até que aquilo tudo fosse consumido e fosse refeito uma nova grade curricular para as escolas ter novamente um livro mais sadio, onde vai propor a educação, a formação, a questão cívica, né? Na minha época eu tinha uma matéria que era moral e cívica. A gente guardava os símbolos nacionais, as armas nacionais, né? Tudo isso que era importante para a formação de um caráter de cidadão. Hoje não, hoje você vê o pessoal pisando, queimando a bandeira, né? Que é um símbolo poderoso de uma nação. Eles pisam, eles rasgam, eles xingam, eles sambam, eles fazem um absurdo. Porque perderam, né, totalmente o propósito, o princípio de guardar e de ser realmente um patriota, por causa dessas questões ideológicas. Então, hoje, nas escolas, estavam já, e tem lei, né, tem leis, projetos de leis que estão armazenados na gaveta lá do Congresso, né, que defende e querem colocar a ideologia de gênero. Então, é importante hoje você, igreja,
parar com aquela conversa que antigamente dizia, o crente não pode falar em política, o crente tem que servir a Deus porque nós vamos para o céu. Irmão, se nós não falar em política, se nós não formos hoje defender a nossa bandeira conservadora, nós vamos ter que ficar calados daqui a pouco. Por quê? Porque lá fora o ímpio está verdadeiramente dizendo para você que é conservador, que você não, eu também sou cristão, venho até no culto, aceito Jesus. Mas depois que ele sai daqui, ele vai para a balada, ele vai para a prostituição, ele vai para a jogatina, ele vai mostrar um outro lado que não tem nada de conservadorismo. E aí você vai ganhar ali um saco de cimento, um tijolinho, pagar uma conta de luz, um remédio, e você acha que é bom. Esquece isso. Você tem que observar os princípios de políticos que têm vocação, mas são cristãos, que são crentes, que são tementes a Deus. Eu já estou abrindo aqui um viés, porque nós estamos diante de uma situação delicada. Dia 2 de outubro, nós vamos ter que decidir se vamos continuar com a nossa liberdade ou não. Você vai delegar a tua liberdade para algum outro partido que já mostrou que não funciona? É isso que tem que ver. Não é falar de política, é defender aquilo que nós deixamos aberto, solto, muito tempo. Muito tempo. Vamos só orar, vamos dar glória a Deus. E ninguém se preocupou em formar caráter cristão numa criança para que chegue lá na frente, ela sabe discernir e dizer, eu não quero isso porque não cabe dentro dos meus princípios cristãos. Mas se você ensinou a mentir, né? Ontem eu dei o exemplo, fala para o vizinho que eu não estou, né? Se a criança é sábia, ela vai dizer, minha mãe mandou dizer que ela não está. Se isentou da mentira. Mas se ela ficou com medo de apanhar e falou, não, mamãe não está. E a mamãe está lá atrás da cortina olhando para ver se aquele vizinho, aquela vizinha fosse embora, você está dizendo assim, filho, lá na frente, você não precisa guardar princípios cristãos. Por quê? Porque você ensina a mentir, enganar, e isso é muito sério. Então, nós aprendemos muito tempo dizendo que o crente não se envolve com política. É um erro. Hoje, todos nós somos politizados. Hoje, todos nós temos que tomar uma decisão. E no dia 2 de outubro é muito sério. Então, não fica perdendo tempo, né, vendo aquele, porque eu sou partido A, B, C. Você não é partido, você é de Jesus Cristo. E é conservador, o processo cristão, o padrão do conservadorismo que vai conforme a nossa Bíblia, a palavra de Deus, o mandamento, é que nós temos que avaliar. Então, olhe o candidato, analise, e se não é crente, descarta, tá? Agora também tem um monte de crente querendo candidatar, porque os partidos estão jogando aí um monte de opção. Vamos fragmentar tudo a igreja. Enche de 10 candidatos, aí chega na hora não vai nenhum. Aí enfraqueceu a bancada evangélica e aqueles projetos que estão lá vão voltar. Família século XXI, sabia o que é isso? É um projeto de lei que, se estabelecer, isso é muito questão ética aqui, muito perigoso. O pai pode casar com filha, com filho e viver numa boa. A mãe pode casar também com filho e não tem o que fazer. Por quê? Porque é a família do século XXI. Então, irmão, isso aí é a sutileza do inimigo jogando e querendo desmontar a nossa fé, a nossa estrutura. Então, hoje é muito sério. Não fique em casa como mandaram ficar. Vai no dia 2 votar. Pastor, eu já sou velho, não faz mal. Fala assim, eu quero votar. E vai lá e defenda a bandeira da liberdade, porque simplesmente, se nós não tomarmos essa posição, vamos virar uma Nicarágua, vamos virar uma Venezuela, vamos virar um Chile, uma Argentina, e vamos depois ficar chorando. Aí depois, quero ir no culto. Não dá. O pastor está preso, o padre está preso, o líder está preso, e aí? Já não tem hábito de vir. Vai fazer culto em casa? Nunca. Entendeu? Então é muito sério, né, você entender que nós estamos diante de toda a história do país, de uma decisão muito delicada. Se nós bobear, perderemos a nossa liberdade e aí vai vir como uma cachoeira, né, em cima de nós,
para fechar, para prender, porque o cristão está se posicionando dizendo que quer liberdade. Entendeu? Então, dia 7 de setembro, está aí, vai ser aquela grande concentração do verde e amarelo que já estão querendo bloquear. Imagina, bloquear o verde e amarelo, é a nossa bandeira. Ó, absurdo, irmão. Acorda, crente. Já fez o teu título? Já sabe como votar? Já sabe que 2 patinhos é fundamental? Beber até uma água aqui. Quem aprendeu a construir, né, a tabuada, a numeração, na época da escola, sabe o que é o 2 patinhos, né? Então vamos lá, linguagem neutra, né? Linguagem neutra é um outro problema sério. Olha como as ideologias satânicas elas vão adentrando para desmontar. O que é isso? A linguagem neutra, também conhecida como a linguagem não binária, tem como objetivo evitar o uso dos gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade, ou seja, masculino e feminino, de modo a tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Veja só, na linguagem, que é muito importante para a história de uma nação, de uma raça, né, de uma etnia, né, o que define isso é a forma de sua comunicação, a sua linguagem. Então, para você não ficar, de repente, desatualizado, ser chamado de quadrado, antiquado, então vamos atualizar também a linguagem. A linguagem neutra vai trabalhar o seguinte: para que ficar falando masculino e feminino? Vamos usar uma linguagem neutra que abrange toda essa questão e continuamos sabendo fazer a interação. Então, dessa forma, eles tornam a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Ou seja, sai daquela questão biológica de sexo, né? de trabalhar somente o gênero. Então, veja o absurdo. Nesse tipo de linguagem, substitui-se os artigos feminino e masculino por um X, E ou um arroba, né, um caractere. A palavra todos ou todas, por exemplo, na linguagem neutra, ficaria todes e todes. Ou todas no sentido com arroba ali, né? Há quem defenda ainda o uso do termo elo no lugar de ele ou ela. Absurdo, irmão. E está cheio de gente aderindo a isso, achando que é legal. Não faz mal, eu já não sou muito bom no português. Se eu errar, estou dentro da linguagem neutra. Para com isso. Entendeu? Para se referir a qualquer pessoa, independente do gênero, de forma a abranger as pessoas não binárias, que não se identificam como homem e nem como mulher. Terrível. Né? Você já vê isso no esporte, né? Às vezes você observa lá um marmanjão, barbudão, dizendo eu sou mulher, então eu tenho que entrar no esporte feminino. Aí ele ganha todas, vai ser campeão. Aquele lá que não conseguiu nem chegar, acho que em 10º lugar, né, com os machos, aí não, com a mulherada, elas são mais fracas, eu tenho mais potencial, porque o organismo, o biológico é masculino, mas eu me sinto mulher, então eu vou concorrer com a mulherada. Isso é absurdo. Entendeu? E está acontecendo. Então, assim, irmão, é muito sério. A igreja não pode piscar. A igreja tem que estar posicionada e tem que contrariar essa questão na oração e no voto que você, como cidadão, tem uma arma poderosa para defender a liberdade. Vamos a outro ponto. A hora já passou, tem 12 minutos. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui. A missão ética do líder cristão nas redes sociais. Isso aqui é um outro problema muito sério, né? Devido ao avanço tecnológico, várias mudanças foram inseridas na sociedade. A rede mundial de computadores, conhecida como internet, conecta o mundo todo. Com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é comentado e divulgado de modo instantâneo.
Informações são transmitidas com rapidez surpreendente. Em contrapartida, vivemos um estágio em que as pessoas se relacionam mais virtualmente do que presencialmente. Diante desse fato, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio de redes sociais. O cristão precisa estar consciente de suas responsabilidades, deveres no mundo virtual. A igreja não pode viver alienada diante dessa realidade e cada vez mais presente na vida dos fiéis. Isso é fundamental quando nós observamos a rede social, que ela tem uma amplitude grande, né? A rede de computadores, a internet, ou seja, é um ambiente vasto de conhecimento, de porcaria, de um monte de coisa que tem ali também. Mas pode ter a palavra de Deus dentro de um princípio que alcance vidas, que lá também tem alguém gritando por socorro, querendo mudar a sua trajetória. Então, é importante a igreja estar atenta a isso e como instruir a usar esses caminhos. O perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Veja só, a velocidade da informação e a efemeridade dos relacionamentos virtuais têm provocado sérios danos nas relações sociais. Quando as novas tecnologias são utilizadas como fuga de problema ou como substituta das relações humanas, o chamado avanço tecnológico se torna um verdadeiro retrocesso. Distorção da felicidade. O que é isso? Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidade. As redes estimulam a prática do narcisismo, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e sorrisos falsos. Ontem eu falei sobre isso, né, de forma usando o quê? O Facebook, o lugar que mais se mente. Né? Eu falei que a mãe sempre vai achar o filho bonito. Toda mãe acha o filho bonito. Mesmo que ele é feio, banguela, zarolho, né? Uma pessoa não tão lindinha, mas você vai ver e vai dizer assim, oh, que lindo, oh, que bonito. Ou então você vai falar para sua amiga, ai, que saudade, nem tá com saudade. Ai, que linda, que cheirosa, que chique, que isso. Às vezes ela tá com uma cor azul, amarelo, verde, totalmente fora da harmonia da cor. E aí você diz, que lindona você ficou. Tudo mentira. Vivendo uma mentira nas redes sociais. Por quê? Porque se fala, oh, você tá feia com essa roupa, pronto, perdeu a amizade. Então, incentiva, estimula, né, você falar. Então, é melhor, às vezes, ficar fora disso, ou, dependendo, né, não falar nada. É melhor nem falar. Até curtir, irmãos, é problema. Existe um monte de crente que curte o arco-írisinho lá, quando está na fotinha de alguém, um arco-írisinho. Aquilo ali é símbolo da LGBT. Você sabia? E aí vai lá, aperta, gostei. Você está apoiando. Já viu aqueles crentes que compram aqueles brinquedinhos coloridinhos com as cores do LGBT, que é o arco-íris? Aí fica apertando a criança. Sabe o que você está fazendo para o teu filho? Está familiarizando ele naquela ideologia. Quando ele crescer, ele não vai ver diferença nenhuma em relação àquele símbolo. Por quê? Porque você comprou para ele ficar quietinho, não te incomodar, e você comprou para ele ficar ali apertando aquele... Fica até interessante, mas compra uma cor só, compra uma cor neutra. Mas não, tá lá. A bandeira da LGBT desenhada nas cores e você achou bonitinho. Entendeu? E aí você dá para o filhinho vai se familiarizando, vai crescendo, depois, ah, mamãe, eu sou Maria. Ô, meu filho, pô, tu é João. Não, eu sou Maria. Por quê? Desde berço. Então abre os olhos, crente. Eu aprendi ouvindo sobre Davi, sobre Sansão, eu aprendi ouvindo sobre Moisés, a abertura do Mar Vermelho, Golias. Ou seja, irmãos, o meu pai me ensinou a palavra de Deus. E ele vinha do trabalho, tarde, ele era militar, né? E ele vinha tarde da noite, chegava em casa, me ensinava a palavra. Hoje eu estou aqui, defendendo o evangelho, pregando a palavra. Então, temos que tomar cuidado.
Porque existem as artimanhas do inimigo, tá bom? Falta 6 minutinhos para nós fechar. Então, essa distorção de felicidade, aparentemente nas redes sociais parece perfeita, mas são pessoas vazias, sem Deus, pessoas solitárias, pessoas, né, depressivas, mas ali elas se acham naquele caminho e às vezes gostam daqueles elogios, como eu já falei. Isolamento e a solidão, um outro problema, né, nessa relação das novas tecnologias, diz o seguinte: o ser humano está sendo integrado à tecnologia e tratado como se fosse também uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedade e isolamento. A falsa sensação de privacidade, isso é um outro problema. Olha só, diversos usuários das redes sociais iludem-se como a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimento. Comentários pessoais, sentimentos de foro íntimo, fotos e vídeos comprometedores saem da área do privado e se tornam público. Por quê? Porque eles acham que está ali no mundinho deles e ninguém vai ter acesso àquilo ali. E aí, de repente, está ali, daqui a pouco vem confrontações, vem, né, situações de constrangimentos, vem problemas de fotinha, que nós vamos falar aqui, ó, a indecorosa prática dos nudes. Isso aqui é um problema. E está cheio de crente fazendo nudes. Não, pastor, é verdade. Já disciplinei pessoas assim. Vou contar a história para vocês. Olha só, a possibilidade de manter a identidade real oculta é um dos fatores que impulsiona o uso equivocado da internet. Algumas pessoas sentem-se à vontade para extravasar seus impulsos sexuais ilícitos, sem medo de repercussão. A fantasia do anonimato e a falta de inibição estimulam a prática da imoralidade. Uma conduta deplorável tem sido a postagem de nudes, imagens de pessoas nuas. Sabe quantos % de mulheres já fizeram essa prática nas redes sociais? 50%, mais de 50%. E nisso está incluída a crente. Tá? E 42% de homens que já enviaram nudes. Entendeu, irmãos? Então, assim, é muito sério essa situação e nós precisamos saber lidar com isso. Esses dias aí, né, numa das igrejas que eu passei, né, a gente não pode revelar o santo, chegou um irmão, olha só, quase 50, e aí, desesperado, pastor, não sei o que eu vou fazer? Eu estava conversando com uma moça de 14 anos, ó, absurdo. Já tem que entender que, de menor, meu filho, sai fora. Mas o que falta? Bíblia. Porque a Bíblia, ela dá temor de Deus. Mas quando tu não lê Bíblia, quando tu não se preocupa com a Bíblia fica lá no Salmo 91, que já está amarela, página lá, cheio de poeira. Entendeu? O salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A consciência e a reflexão de que a palavra evita você pecar contra Deus. Mas o camarada chegou e diz, olha, agora o pai dela está me ligando, o pai dela está me ameaçando, o que vai acontecer comigo? Aí eu peguei o celular dele, irmão, eu nem quis entrar na galeria para não ver a mulherada pelada. Porque uma pessoa dessa, né, tá tudo certo que ele vive pesquisando isso. Mas aí eu peguei o WhatsApp dele, fui ver uma fotinha de uma moça bonita, né? Ela diz que é 14 anos. O lugar que mais se mente é as redes sociais. Aí o que fez? O bobão, né? Simplesmente ele pegou, ela chamou, ele conversou, foi na conversa e ela pegou, mandou uma fotinha, né, de peças íntimas dela. Mas assim, quem diz que é aquela pessoa? Entendeu? E ele, bobão, foi lá, tirou a roupa e bateu uma foto dele. Aí eu peguei, ó, Jesus do céu. Aí quando ele fez isso, o que aconteceu? A pessoa do outro lado já chegou assim, ô, seu sem vergonha, eu peguei agora o celular da minha filha e estou vendo que você está aí, seu pedófilo, isso, aquilo, outro. E já estou indo na polícia e não sei o quê. A mãe, suposta mãe, né,
falando, brigando, tá? Aí o suposto pai vem e fala, não, meu filho, vamos conversar, vou te chamar aí, atende, nós vamos conversar, porque podemos resolver isso. Quem é pai e mãe que realmente quer a melhor da sua filha, vai ficar chamando para negociar? É golpe. Aí o bobo ficou nervoso e perdeu toda a parte que já acho que não existia. E aí veio, pastor, o que fazer? Aí eu fiquei olhando e falei, ó, seguinte, isso aqui é um golpe. Aí botaram um videozinho, né, na frente da delegacia, dizendo, e aquela voz dizendo assim, deixa eu ir lá denunciar. Aí o pai, não, vamos resolver de outra maneira. Ou seja, eu falei, meu filho, desliga esse celular, tira esse chip, tá? Não faça mais isso, você está totalmente fora, isso é um golpe, né? Você para com essas coisas e outra, você está disciplinado. Porque isso aí é uma vergonha. Não tem nem vergonha de dizer para mim que tirou a foto peladão. Que terrível deve ter sido ficar dessa foto. É terrível. E aí botei no gancho. Vai ficar aí, pendurado aí no gancho aí um tempo, porque isso é um absurdo. Você tinha que, simplesmente falou, 14, 15 anos, já exclui. Não conhece, nem aceita. Se não é do seu círculo familiar, não aceita. O que tem de golpe nisso é muito forte. Então, veja, crente. Entendeu? Crente. Meu Deus do céu. Para fechar, né? Já estamos na última, a rede social a serviço do reino de Deus. Então, veja, a Igreja de Cristo precisa ser consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na propagação do reino de Deus. Mas para evangelizar nas mídias, não basta postar mensagem de cunho cristão. É indispensável o bom testemunho do usuário na rede de computador. Para o bom testemunho nas redes sociais, o cristão não deve postar comentário negativo ou fazer pré-julgamento das pessoas. Deve tomar todo cuidado e precaução com fotos e vídeos que publicar, sejam pessoais, sejam de terceiro, avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário, a ética cristã das mensagens antes de postar e comentar ou curtir. Tudo o que eu falei. Então você tem que cuidar, porque alguém está vendo as suas postagens, está sabendo se você é um cristão, vou ver qual o testemunho dele. Aí está cheio de crente, vai para a praia, né? Aí bota aqueles fio dental e fica lá e bota no Instagram e diz que é crente. Aí eu não entendo esse negócio. Eu ainda sou meio cafona, quadrado, sou do tempo, né? Assim, meio que lá de Noé, do tempo de Matusalém. Mas eu aprendi que crente tem que dar testemunho. E testemunho é em tudo. Entendeu? Aí tá cheio de crente, vai para a rede social de tanguinha, e os maridão não querem ficar por trás, bota aquelas sunguinhas. Aí é absurdo. Né? Nós estamos no litoral e aqui também deve acontecer. Então, o requisito de boa reputação é fator preponderante na evangelização. Tanto a pessoa corpo a corpo quanto virtual, internet, o bom caráter e a idoneidade daquele que evangeliza deve ser testemunhado pelos não crentes. Espera-se dos cristãos que desfrutem de um viver reto e íntegro por meio da oração e santificação no Espírito Santo. A última aí é só uma imagem, né? E diz ali, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí está, né, uma foto que representa as redes sociais, né, Instagram, WhatsApp, Telegram, né, e tantas outras. Então, amados, nós estamos nos últimos dias e Jesus só vai levar a igreja que for santificada. Aleluia. Não adianta que não dá de agarrar na saia da mãe, na barra da calça do pai. Não vai. Só vai entrar no reino dos céus aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus abençoe a todos e voltamos à palavra ao pastor Daniel.